Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Janela bem discreta, né? O Palmeiras tem intenção de contratar o Danilo. Eu não posso dar o nome da pessoa, mas eu encontrei uma pessoa muito importante na carreira do Danilo no jogo entre Brasil e Haiti. Tive a sorte de assistir esse Brasil e Haiti da sexta-feira, em relação ao campo de jogo, né? Então estava o banco de reservas da seleção bem na minha frente. E eu estava bem no setor das famílias de jogadores, né? Na primeira fileira estava a esposa do Casimiro com os filhos dele, um pouquinho mais atrás estava a família do Marquinhos, mais atrás a família do Rafinha, enfim, estava todo mundo meio que espalhado por lá. E além das famílias dos jogadores, tinham também uma série de empresários, os principais empresários brasileiros estavam por lá. Acabando o jogo, eu conversei com um desses representantes e ele estava trazendo uma série de detalhes e novidades sobre o futuro de Danilo. E ele contou que o Palmeiras tem interesse, falou que se o Danilo ficar no Brasil, a prioridade será o Palmeiras, mas a melhor proposta hoje pelo Danilo no Brasil é do Flamengo. 25 milhões de euros fixos, mais 10 em bônus. O Palmeiras chega a 22 milhões de euros fixos e um bônus ainda não definido, tá? Mas é bom que palmeirenses e rubro-negros saibam que hoje a prioridade do Danilo é jogar na Europa, mas especificamente na Inglaterra. O Danilo está obcecado com a ideia de jogar na Premier League, de voltar à Premier League, né? Ele até começou muito bem no Nottingham Forest, depois teve uma lesão séria, acabou perdendo espaço e não conseguiu mais jogar. Hoje, maior, com mais capacidade, com mais técnica, fazendo mais gols, eu acho que ele caberia em vários times de lá, certo? Sobre o Nino e o Palmeiras, nunca afirmei que havia uma data de apresentação. O que eu contei é que Nino e Palmeiras haviam se acertado, e estava certo. Só que eu deixei bem claro naquele vídeo que para a negociação ser consumada faltava o mais difícil, que é convencer o Zenit, que é chato para beça. O negociar com o Zenit está entre as coisas mais complicadas do mundo. É só lembrar que o Gerson, que performou mal por lá, foi vendido por 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Beleza? Faltava o sim do Zenit, que era o principal. E o Zenit não deu sim, começou a pedir, vamos lá, os caras compraram por 5 milhões de euros. O Nino está 3 anos mais velho e agora os caras querem 15. O Palmeiras está certo de não pagar. O Fluminense também está certo de não pagar e o Nino vai acabar ficando por lá. Sobre o Veiga está numa situação meio delicada lá no futebol mexicano, tá? Ele havia sido contratado no início do ano a pedido do André Jardine, mesmo com o Jardine não conseguiu brilhar, Jardine pediu demissão, acabou se acertando com o Shabab Al-Ahly e por conta do alto salário do Veiga, é natural que o América tenha a intenção de devolvê-lo, mas o Palmeiras não vai aceitar a devolução, a menos que já tenha um outro clube interessado. Os valores que Palmeiras e Flamengo ofereceram para contratar Danilo. É só importante registrar que o volante do Botafogo segue sonhando e colocando como prioridade a transferência para o futebol inglês. Ele quer voltar à Premier League. Até por isso, as cifras que eu vou contar de Palmeiras e Flamengo não garantiram qualquer avanço. O Flamengo é dono de uma oferta maior do que a do Palmeiras e essa informação me foi confidenciada por alguém que participa ativamente das tratativas. O Fla chegou a sugerir 25 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. Já o Palmeiras chegou a 22 milhões de euros fixos, mais valores de bônus que não foram absolutamente definidos. O salário que o Flamengo se dispõe a pagar também é maior, 3 milhões e meio de euros fixos, contra 3 milhões de euros do Palmeiras fixos. Ambos prometem bônus de acordo com metas e outras participações. Importante dizer que, especialmente pelos minutos que tem conseguido jogar na Copa, Danilo vai esperar por propostas da Inglaterra. Se elas não chegarem ou não forem extremamente interessantes, a partir daí, ele e o Botafogo podem discutir a possibilidade de permanência no Brasil, jogando no Palmeiras ou no Flamengo. E o Palmeiras terá prioridade nesse contexto, sem acordo com o futebol inglês. O Palmeiras pode receber nos próximos dias a oferta oficial do Como da Itália por Agustin Giai. Como decidiu reformular suas laterais e já contratou o brasileiro Kaique para a lateral esquerda, operação de que vai render ao Cruzeiro 14 milhões de euros por seus 80% dos direitos econômicos. O objetivo para a lateral direita era Ian Couto, lateral revelado no Curitiba, com passagem por Manchester City, por Girona e que disputa as 2 últimas temporadas pelo Borussia Dortmund. As tratativas entre Dortmund e Como ainda não foram concluídas e a negociação deu uma emperrada. E é diante desse cenário que surgiu a informação de que o Como está de olho em Giai,
lateral argentino que participou dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo da seleção argentina até outro dia. Existia a possibilidade real de o Jai ser integrado à seleção, o que não aconteceu. Jai tem contrato com o Palmeiras até 2030, temporada atual de 26 jogos e 21 partidas como titular. O Palmeiras não vai vendê-lo por menos de 8, 10, 12 milhões de euros. Sabe-se que, apesar de ainda não ter rendido em alto nível, no Palmeiras o Jai está valorizado, por ser um cara que vira e mexe é utilizado na seleção argentina. Só para completar, em relação ao Palmeiras, nível de contratações, busca por reforços, tudo bastante frio, exceto pelo interesse no Danilo, que dificilmente vai ser contratado porque quer jogar na Inglaterra. O Palmeiras promete uma janela mais discreta na metade desse ano. Que o Atlético de Madrid monitore e tenta a contratação do atacante argentino da seleção do país dele e do Palmeiras, isso não é novidade. Mas a Gazeta Esportiva informou que nos últimos dias o Barcelona entrou em contato com o Palmeiras para perguntar sobre as condições e para entender também se já havia um acordo entre Palmeiras e Atlético de Madrid. De acordo com a apuração da Gazeta Esportiva, a resposta do Palmeiras foi de que não há nenhum negócio fechado com o Atlético de Madrid e que o Verdão espera por propostas a partir de 40 milhões de euros para vender Flaco Lopes. Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid corre o risco de perder Julián Álvares e um dos interessados é justamente o Barcelona, que chegou a oferecer 120 milhões de euros, a proposta foi recusada. Nas últimas horas, o Real Madrid ofereceu 150 milhões de euros e através das suas redes sociais o Atlético de Madrid deu risada da proposta e a descartou. Pois bem, antes de gravar o vídeo consultei uma fonte no Palmeiras para perguntar: vocês foram procurados pelo Barcelona? Existe alguma negociação? E a resposta que eu ouvi é de que pode ter havido algum contato do Barcelona com o staff do atleta, mas com o Palmeiras ninguém do Barcelona conversou. Essa notícia acabou surpreendendo a todos lá no Palestra Itália. Quero falar agora sobre o Palmeiras com chance real de outro gringo contratado para as categorias de base. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras e especialista em buscar reforços brasileiros em clubes rivais, agora tem olhado também para o mercado internacional e aos pouquinhos vem trazendo jogadores de todas as partes do mundo. A próxima alternativa é Sebastián Angulo, goleiro de 17 anos da seleção venezuelana sub-17. O atleta passou os últimos dias em avaliação no centro de treinamento Alviverde, deixou excelente impressão. Agora as partes tentam chegar a um acordo do ponto de vista financeiro. Se tudo correr bem, o Angulo deve seguir treinando até o fim da temporada para poder passar a ser utilizado em 2027, quando ele completa 18 anos e fica autorizado a atuar. Angulo pertencia ao Puerto Cabello e é tratado em seu país como uma das maiores promessas da posição em bastante tempo. Fornecedora de material esportivo alemã que fez enorme sucesso em sua passagem pelo Palmeiras. Você sabe, ela foi substituída pela Puma, mas existe um namoro entre as partes. O grande ponto é, dentro do Palmeiras, há uma enorme preocupação em relação à chance de um novo casamento com a Adidas depois de a empresa alemã ter se mudado para o Flamengo. Aliados importantes de Leila Pereira não gostariam de ter o mesmo parceiro do grande rival esportivo, especialmente porque a Adidas não vai ser capaz de oferecer ao Palmeiras condições parecidas, especialmente do ponto de vista financeiro. O Flamengo tem hoje um dos melhores contratos com a Adidas no mundo. São cerca de 70 milhões de reais fixos e 35% de royalties na venda de cada camisa, tem mais 15% de royalty nos demais produtos. O acordo do Palmeiras com a Puma é de 50 milhões de reais fixos. Com royalties, esse acordo pode ultrapassar 60 milhões. Existe dentro do Palmeiras a convicção de que é possível melhorar essas cifras com a Adidas, mas é natural que, por consequência, diante de um acerto entre Palmeiras e Adidas, que o Flamengo consiga cifras ainda melhores. Então, a efeito de comparação com um grande rival esportivo, esse acordo não é tão bem avaliado por gente muito ligada a Leila Pereira. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que isso deve ser levado em consideração? Ou se você tem uma marca boa, que está disposta a pagar mais, isso já seria suficiente? Use o espaço para comentário e registre. Meta seu bedelho nessa história. Você está sendo intimado a participar do tema, beleza? Verdão está avançado na tratativa para fechar com o meio-campista português Fábio Só. 18 anos de idade, é volante e disputou as últimas temporadas pelo Burnley. Na temporada 25-26,
se dividiu entre o time sub-18 e o time 21. Foram 24 partidas e 4 gols, números interessantes, especialmente para um volante. Atleta que havia atuado no sub-15 do Newcastle, se transferiu para o Burnley e é mais uma descoberta internacional do Palmeiras, que contratou na temporada passada, mas passou a utilizar nesse ano o zagueiro marfinense Koné, de 1,93 m de altura, 18 anos de idade, alguém super elogiado pelo técnico Abel Ferreira, que deve ganhar alguns minutos e ser peça mais importante no time principal. Como é que você vê esse modelo de contratações da base do Palmeiras? Vale a lembrança de que desde que João Paulo Sampaio se tornou o homem forte do futebol da base, o Palmeiras já ultrapassou 2 bilhões de reais com vendas de atletas formados em casa nos últimos 10 anos. E o Palmeiras pretende lançar seu terceiro uniforme na cor azul contra o Vasco. Partida do Campeonato Brasileiro marcada para 23 ou 24 de agosto. A CBF ainda não bateu o martelo. O que se sabe é que a Puma pretende começar a vender esse uniforme poucos dias antes, coisa de 2 ou 3 dias antes. Dá para contar que a relação entre Palmeiras e Vasco ajuda nesse lançamento. O Palmeiras e o Vasco têm uma relação histórica que se tornou ainda mais próxima nos últimos meses, desde que Marcos Lamáquia, enteado de Leila Pereira, passou a negociar a aquisição da SAF vascaína. A gente pode ter Leila Pereira como presidente do Palmeiras e seu enteado como dono da SAF vascaína, há quem garanta, inclusive, nos bastidores, que assim que deixar a presidência do Palmeiras, em dezembro de 27, a Leila Pereira pode acabar ocupando o cargo de dona do Cruz Maltino. O que você pensa sobre camisas alternativas de cores diferentes? E o Palmeiras vestindo azul, você gosta? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Palmeiras terá reforço no Gol Mais Calma, reforço caseiro. Kaique, atleta revelado na base do Palmeiras e que passou as 2 últimas temporadas em território português, primeiro pelo Farense, depois pelo Nacional, deixou tão boa impressão que será reintegrado no período da volta das férias. A ideia, inclusive, é transformar o Kaique, de 23 anos de idade, no reserva imediato do Carlos Miguel, fazendo com que, aos poucos, o Marcelo Lomba perca seu protagonismo. Lomba não joga com frequência, mas é muito bem avaliado pelo técnico Abel Ferreira na gestão de outros companheiros. É um cara que dá bons exemplos, que aconselha, que ensina, enfim. Foi também por isso que o Lomba acabou tendo seu contrato renovado. Mas dentro de campo já não rende como antes. Então, se tudo correr dentro da normalidade, Carlos Miguel como titular, o Kaique na condição de reserva e o Lomba como terceira opção. Só para lembrar que o Kaique só sai do Palmeiras na janela da metade do ano em caso de proposta extraordinária. Na passagem pelo Nacional, no último ano, 28 jogos e 35 gols sofridos, média bem boa para um time horroroso que ele tinha lá no Nacional. Um atleta revelado na Lusa e que chegou ao Palmeiras no Sub-17. Esse atacante joga pelo lado do campo, tem 19 anos de idade e era tratado no River Plate como fenômeno por conta das suas participações pela seleção argentina de base. Esteve na Copa do Mundo Sub-17 e também Sub-20. No profissional do River Plate ainda não conseguiu explodir. Representantes do atleta entraram em contato com o Flamengo e o Palmeiras, cogitando a possibilidade de uma transferência. Isso porque o atleta tem oferta oficial do Neon, da Arábia Saudita. Esse time ofereceu 9 milhões de dólares, mas o staff do jogador prefere que ele continue em um grande da América do Sul para evoluir e seguir passos rumo ao futebol europeu. É possível que Palmeiras e Flamengo não avancem nessa história, por entenderem que 9 milhões de dólares por alguém que é só uma promessa não justifica. Na atual temporada, com a camisa do River Plate, time profissional, 22 partidas, 1 gol e 2 assistências, foi titular em 13 jogos, reserva em 9. River Plate chegou a emitir um comunicado falando sobre o planejamento para o restante da temporada e colocou o Ian Subiabre como uma alternativa de mercado, admitindo que já existe uma negociação avançada. Essa negociação é justamente com o Neon, de quem disse agora há pouco. É isso aí, palestrinas. Você que chegou até aqui, agradeço demais a sua companhia, tá bom? E também peço demais aí o seu like, vai ajudar muito o canal, então é muito importante você deixar o like antes do vídeo, valeu? E para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Já fica o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Fiquem à vontade, ativa o sininho de notificação para você não perder nada. E claro, também peço a vocês aí que deixem o seu like para dar aquela força pro canal, tá bom? Fique à vontade para estar deixando a sua opinião, tá? O que você pensa sobre tudo que o Nicola vem trazendo aí pra gente aí nesse vídeo, tá? Fique à vontade, a participação de vocês é muito importante pro canal. Quem puder também compartilhar o vídeo, compartilha com os amigos, tá? É de grande ajuda, assim o YouTube também, ele entende que o conteúdo está sendo relevante para todos os inscritos e acaba aqui indicando o canal para mais torcedores do Palmeiras, tá bom? E assim você só tende a ajudar. A gente agradece demais pela sua preferência aqui no canal.
tá? Espero que vocês permaneçam aí com a gente aí, com a sua inscrição, tá bom? E pode indicar os amigos que esse canal aqui traz notícia todos os dias e para melhor, só notícia do Palmeiras, tá bom? Então fique à vontade, mais uma vez muito obrigado a todos, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, palestra!